Esta é a 6ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Agora conversaremos sobre o trabalho do administrador público. E estão aqui para conversar conosco o Rafael Leite, que é graduado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. É líder de Relações Institucionais da ONG Vetor Brasil. E a Cibele Franzese, que é graduada em Direito pela USP, é mestre e doutor em Administração Pública e Governo pela FGV São Paulo. Foi secretária adjunta da Gestão Pública de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo. Atualmente é professora e vice-coordenadora do curso de Administração Pública da EASP, da Fundação Getúlio Vargas. Eu agradeço a presença de vocês. Obrigado pelo convite. E podemos começar com um caso, uma situação inusitada, engraçada, a respeito do administrador público. Bom, quando eu recém tinha sido aprovado pelo vestibular, fui um dos primeiros da minha família a fazer ensino superior. E eu lembro que havia uma pressão muito grande para fazer um curso tradicional de direito, medicina. E quando eu dizia que fazia administração pública, os meus pais e tios sempre confundiam com relações públicas. E até hoje, de vez em quando, chega parente em casa e pergunta: você trabalha com política, né? E eu tenho que explicar toda vez o que é o meu curso. Então, vamos ver, não é relações públicas, não é política. O que faz um administrador público? Bom, o administrador público pode atuar de várias maneiras. Ele atua no espaço público, nas relações afetas a governo e sociedade civil que habitam o espaço público, né? Então, ele pode tanto trabalhar em governo, em diferentes cargos do governo, principalmente em cargos ligados à área meio ou que apoiam a área meio, a parte de gestão, a parte de compras de pessoas, a parte de tecnologia, ou pode trabalhar no terceiro setor, junto a organizações não governamentais, e essas ONGs podem ser tanto ONGs ligadas a empresas, que tem parte de empresas que fazem também relações com governos ou que fazem fomento ao terceiro setor, quanto movimentos sociais, que atuam em advocacy ou em transparência, que atuam não complementando serviços públicos junto ao governo, mas que atuam na discussão da ampliação da democracia no país. Então, é de fato um espaço fascinante de atuação, né? E a política também, como o Rafael falou, é uma das áreas, né? Hoje, cada vez mais, a gente tem políticos interessados em conhecer melhor a administração pública e, por outro lado, claro, eles conhecem a administração pública, mas sob o ponto de vista político, né? Em conhecer um pouco mais essa técnica. E do lado dos alunos, a gente recebe muitos alunos interessados em ser políticos, o que nos dá muita esperança de ter aí dias melhores no país. Quando a gente usa a palavra administração, vem uma definição clássica: gerenciar recursos humanos e materiais em prol de determinado fim, quer seja lucro, quer seja qualidade. Isso tem a ver com a administração pública ou estamos... Completamente. Sei. O administrador público, eu acho que interessante do curso, da formação específica, porque o curso ele te promove, te dá a oportunidade de adquirir competências muito diversas, que incluem desde do campo da administração, então a habilidade de fazer administração de recursos, de tempo, de pessoas, mas também competências que estão vinculadas a outras áreas de formação. Então, por exemplo, ciências políticas, direito, sociologia, economia. Então, eu acho que é interessante, por ser um curso multidisciplinar, a gente consegue ter relacionamento em termos de aprendizagem e experiências profissionais com diversas competências que você pode adquirir nesses outros cursos também. Perfeito, porque tem uma parte da necessidade do administrador público de competência que é analítica, né? E aí a análise do contexto socioeconômico, do contexto também institucional brasileiro. E tem uma parte que é prática e aplicada, que aí é a capacidade de gerenciar projetos, recursos, pessoas, como você mesmo falou. Mas quando a gente trata, é interessante pensar que o ambiente da administração pública, ele tem uma complexidade específica, diferente da empresa, né? Então, quando você vai trabalhar num projeto público, se você não tiver capacidade de análise institucional,
Você não consegue gerenciar um projeto num governo da mesma forma que numa empresa. Porque no governo você tem múltiplos stakeholders. Além de toda a população ser stakeholder e ter grupos de pressões diferentes e ter políticos com interesses diferentes. Então você tem que ter uma capacidade de análise mais complexa para conseguir implementar o seu projeto. Quer dizer, ele não vai ser um gestor da empresa pública necessariamente, pelo que eu estou entendendo. Sim, exatamente. Quer dizer, que a gente imagina, vai gerenciar uma Petrobras, tudo está virando hoje privado pela política desse governo, mas né, não é isso exatamente, então. O administrador no campo do Estado, especificamente, o administrador público ele pode atuar desde como um conselheiro, então alguém que vai dar conselhos e avaliações sobre políticas e para ajudar a tomada de decisão. Ele pode ser desde do profissional que vai fazer oferta de serviço, então ele vai ser responsável por gerir a entrega diretamente do serviço de educação, de saúde, ou mesmo de água e saneamento básico. Mas peraí, vamos entender esse gerir, ele vai ser o secretário? Ele pode ser desde o secretário, o político indicado diretamente pela liderança política. Ele pode ser um autodiretor, um dirigente público, que ele vai fazer essa interlocução entre o mundo político e o mundo da burocracia. Ele pode ser um burocrata, que ele vai estar dentro da planta do Estado, trabalhando no Estado com proteções de segurança do emprego, etc. Então ele pode, inclusive, circular entre esses espaços da direção, da política e da burocracia. Exatamente. Exatamente. E você falou, mas ele pode ser até um secretário, né? Eu fui trabalhar no governo do Estado, fui secretária adjunta e não tem envolvimento partidário. E fui trabalhar no Estado porque o secretário que tinha sido nomeado gostaria de alguém que entendesse de administração pública. E foi junto à escola procurar indicações, inclusive não o conhecia. E aí nós nos conhecemos na minha entrevista de trabalho, né? Sim. E aí ele entendeu ele falou, bom, eu sou um político, eu quero uma dupla, que é uma adjunta, que não seja, porque eu quero que ela cuide dos assuntos de administração. Então eu poderia, em alguns momentos eu substituía ele na secretaria. Então eu consegui, mesmo não tendo filiação partidária, estar num posto de confiança política, porque se entendia que a competência de administração pública era relevante, que é um pouco isso que o Rafael falou, e pode transitar entre diferentes pontos do Estado, desde a burocracia, né, até o maior posto, que é o posto político, inclusive sendo candidato, né? O que eu acho interessante disso é porque essa relação, essa capacidade de fluir entre os espaços dentro da administração pública, ela vem muito de uma ideia de que a administração pública ela não serve para substituir a decisão política ou substituir a política pela técnica, o diálogo, a construção de alternativas por decisões que são frias e prontas, mas sobretudo por fazer o diálogo entre o que é tecnicamente possível, o que é politicamente aceitável ou demandado e o que a estrutura social e administrativa do Estado consegue prover. Então, esse diálogo entre as esferas da política e da gestão, eu acho que é uma das principais características da função de administração pública. E quais são as principais diferenças entre a administração pública e a administração de empresas? Eu acho que a gente tem várias diferenças, né? Eu acho que a primeira delas é a finalidade, né? A finalidade da administração de empresas é o lucro. Você pode ter outros valores balanceando, a gente tem hoje as empresas preocupadas com sustentabilidade social e ambiental, mas a finalidade principal da existência de uma empresa no mundo é lucro. E a finalidade do governo é o bem-estar social, na verdade não só bem-estar social, é criar valor público, né? Esse que enquanto o gestor privado cria lucro, o gestor público cria valor público. E esse valor público, como disse o Rafael, ele vai ser determinado democraticamente e não tecnicamente. Isso quer dizer, o gestor público está num governo, se ele for um burocrata com estabilidade, ele vai servir ao governo de plantão. Claro. E mudou o governo como qualquer funcionário público, claro. Porque esses foram os valores escolhidos pela população na eleição. É claro que ele não deve seguir ordens do político que sejam ilegais, porque ele também é um guardião do Estado de Direito e da Constituição, mas ele vai criar valor dentro daquelas diretrizes que a população democraticamente escolheu, né? Então o discurso político pode ser muito bonito,
e muito importante, mas ele não é factível se não tiverem funcionários públicos e administradores públicos capazes de gerenciar a máquina pública para entregar aquilo que foi prometido no discurso. Efetivar a política estabelecida e transformá-la numa política pública que chegue na população, seria isso? Exatamente, exatamente. Eu não gosto muito da definição de definir a administração pública em contraposição à administração de empresas, porque eu acho que a gente, como administrador público, também pode aprender muito com os administradores de empresas, da mesma forma como eles podem aprender com a administração pública, justamente por esse intercâmbio de valores entre a criação de valor público e a capacidade de fazer a gestão de recursos. Então, não só com a administração de empresas, sobretudo com outros cursos de outras áreas, eu acho que esse diálogo intersetorial e de conhecimentos de vários campos, ele é super importante e ele é o fundamento, eu acho que, da área de administração pública. Mas eu diria que, especificamente, o administrador público ele vai estar mais ligado a entender quais são as possibilidades abertas pela política e quais são as portas fechadas pela técnica. Então, esse diálogo acho que não existe necessariamente no setor privado. Então, ele trabalha no governo, nos governos municipais, estaduais e federal, provavelmente. Só retomando, você já falou, mas vamos deixar mais claro. Onde mais ele pode trabalhar? Ele pode trabalhar no terceiro setor, então em todas as organizações não governamentais. Fazendo o que aí? Vamos lá. Hoje a gente tem ONGs que gerenciam serviços públicos, né, como, por exemplo, as organizações sociais. Todos os museus do estado de São Paulo são gerenciados por OS. Há vários hospitais e equipamentos que são organizações sociais. Então, o Instituto do Câncer é uma organização social, o Museu do Futebol é uma organização social. Então, ele pode trabalhar gerenciando serviços públicos, ainda que não diretamente no governo. Ele pode trabalhar como assessor de um político. É nisso que o Rafael falou, aconselhando, que é o que a tradição inglesa chama de advisor, né, que é aquele que aconselha o político a tomar melhores decisões. Ele pode ocupar postos políticos, ele pode, além disso, prestar concursos públicos, ou também trabalhar em organizações não governamentais que não trabalham direto com o serviço público, mas trabalham com advocacy. Então, na Transparência Brasil, por exemplo. Advocacy seria um trabalho de convencimento de uma causa. Convencimento de uma causa, defesa de direitos, né? Ele pode assessorar movimentos sociais, a como eles conseguirem tornar a sua voz mais ouvida dentro de governos, ou até buscar parcerias com empresas, e também pode trabalhar em áreas de relações institucionais de empresas privadas, porque hoje o governo ele é um importante comprador. Né? Então, o orçamento todo que o governo tem, boa parte dele, enorme parte, mais da metade vai com o pessoal, mas o restante vai com compras públicas. Né? Então, muitas empresas têm interesse em pessoas que entendam essa realidade para até poder ter mercado com o governo. Então, a gente tem, inclusive, alunos que atuam, ex-alunos que atuam em áreas de relações institucionais de empresas privadas. Eu te apresentei como Relações Institucionais da ONG Vetor Brasil. Sim. Quer dizer, você é um administrador público de uma ONG. Sim, exatamente. Eu trabalho, o Vetor Brasil é uma ONG que seleciona pessoas para o governo. Então, é um serviço que ele é adicional, eu diria que a gente apoia o governo na definição de estratégias de seleção de talentos. E dentro do Vetor Brasil, eu trabalho no relacionamento do Vetor com outras instituições do campo, então outras organizações não governamentais que estão interessadas na melhoria na capacidade do governo de fazer as coisas que ele quer fazer, e também no relacionamento com organizações internacionais que fazem coisas similares, ou empresas que estão interessadas no nosso trabalho para poder trabalhar com fundraising, captação de recursos, no relacionamento com políticos também. Então é bem um espaço de articulação, convencimento e produção de conhecimento. Que você seria um headhunter na área pública. Não eu no caso, mas a organização, sim. Existem cursos na USP que têm atividades semelhantes. Eu lembro, a gente já fez um trabalho, um programa com gestão de políticas públicas, e eu lembrei agora que existe um curso pouco conhecido na USP, que é o de saúde pública, que forma o gestor, essa é a proposta, da área da saúde, né, pública. Que semelhanças e diferenças existem entre esses cursos? Vocês podem dizer? Perfeito. Eu acho que a primeira coisa a dizer é que o governo não recruta só administradores públicos. Então, dentro do governo, a gente vai ter pessoas
de saúde, pessoas de educação. Então a gente vai ter pedagogos, vai ter médicos, vai ter engenheiros, vai ter advogados, e essas pessoas podem vir a ocupar posições de gestão, que não são privativas de cargo de administradores públicos, né? Então você vai dizer, mas qual a diferença? Por que eu vou fazer administração pública e não vou fazer engenharia? A capacidade de um administrador público de entender o ambiente institucional no qual ele está e de ter competência para atuar dentro desse ambiente, ela de fato diferencia um médico ou até um gestor de saúde pública de um administrador público, né? E aí, é claro que esse administrador público, ele vai precisar entender também da área afim na qual ele vai atuar. Então, o Rafael saiu preparado para atuar no primeiro setor, que é o governo, e no terceiro setor, que é a parte de organizações da sociedade civil, mas ele, para atuar na ponta, por exemplo, apoiando políticas educacionais, ele vai ter que entender um pouco do que é educação, né? Isso no curso a gente trabalha com trilhas de eletivas. A gente tem eletivas que tratam de educação, que tratam de segurança pública, que tratam de saúde e tal, para preparar um pouco o aluno para ele ter também um pouco de liberdade para fazer a sua própria trajetória. Então, acho que a diferença que ele tem de um especialista em saúde pública é que ele não é só especialista em saúde, ele é especialista na área pública e ele pode trabalhar em qualquer área, saúde, educação, assistência, segurança pública, porque ele entende a estrutura da política pública e aí ele vai precisar pegar o recheio, né, que é o setorial, mas isso ele vai ter ferramentas para compreendê-la de maneira muito mais fácil, porque ele entende a política pública no geral. Então, acho que, de fato, é uma área de especialidade, sim, bastante bem desenhada. Apesar de ela não ser tão propagada quanto engenharia, direito, ela é uma área cada vez melhor desenhada em termos de profissão. O que eu gosto muito dessa estrutura do curso é que ele permite, é justamente essa estrutura que permite com que o administrador público seja um profissional triatleta. Eu gosto dessa palavra porque é o profissional que ele pode passar um tempo da carreira no governo, um tempo da carreira no terceiro setor, um tempo da carreira no setor privado e aprender nos três setores e levar com ele as competências que ele desenvolveu em cada lugar. Então, os profissionais mais inteligentes que eu conheço, os melhores, os que eu admiro e quero parecer com eles, são aqueles que tiveram experiências em diversos setores, ou na academia, ou no Estado, ou no terceiro setor, nas empresas, e aprendeu com essa trajetória, desenvolveu competências de gestão de projetos, relacionamento interpessoal, e tem um repertório de conhecimentos e habilidades super interessante e múltiplo. Então, eu acho que essa coisa que eu acho que é super motivadora para trabalhar na área pública. Eu vou pegar agora um ponto para ficar mais claro. Quando nós fizemos o programa de gestão de políticas públicas, eu perguntei, juro que eu não lembro a resposta, qual a diferença entre a gestão pública e a administração pública. Perfeito. Né? Vamos clarear agora, ouvindo o administrador público, né? Qual seria a diferença com o curso, a pessoa formada nesse curso de gestão de políticas públicas em São Paulo, na USP, né? Perfeito. Dentro os títulos, né, ou gestor de políticas públicas ou administrador público, não tem diferença entre esses títulos, né? Eles são, em essência, a mesma profissão. O que você vai encontrar é um pouco de diferença no desenho dos cursos, aí do nosso curso da GV e do curso da USP, né? Ambos estarão capacitados para trabalhar nesse setor público ampliado que nós descrevemos aqui, que não é só governo, mas é terceiro setor e também área de responsabilidade social de empresas. O que a gente tem no curso da GV de diferencial, nós buscamos trabalhar muito a aplicação da discussão de políticas públicas. Então, e como a gente faz isso? Não só com as disciplinas de gestão aplicada, mas buscando fazer com que os alunos tenham possibilidades de imersão na realidade da administração pública brasileira. Então, a gente tem no curso 3 momentos bem importantes de imersão em que os alunos vão para governos locais, fazem uma experiência de conhecer, entender, diagnosticar e propor para esse governo local, onde eles vão para o governo federal, ficam lá uma semana, visitam uma política, fazem uma análise daquilo e uma imersão que a gente chama de Sul-Sul, que é em outros governos que não brasileiro, e eles viajam para esse governo, têm que entender a realidade institucional e fazer uma discussão comparada de política pública, né? Então, a gente imagina que isso prepara o gestor para ele ser mais gestor e menos só analista, né? Então, acho que talvez esse seja um grande diferencial, mas em termos de denominação,
o gestão de políticas públicas e a administração pública são equivalentes em termos profissionais. E podem trabalhar no mesmo lugar. E podem trabalhar no mesmo lugar, sim. Vamos pegar agora um outro lado. E o mercado de trabalho? Né? Ele é receptivo a esse profissional? Ainda está se batalhando pela construção? Os salários, é difícil falar, são razoáveis? Como é que está esse lado? Como é que você vê? Eu posso levar em consideração os meus colegas que se formaram comigo e a gente já está no mercado de trabalho há uns 2 anos, então, basicamente. Eu acho que o mercado de trabalho ele é difícil falar como uma entidade, assim, porque depende muito dos relacionamentos que você constrói uma vez dentro da universidade, então dentro e fora da universidade. O famoso network. Exatamente. Então, a depender do caminho que você trilha dentro da universidade, isso vai te ajudar ou te dar caminhos ou fechar portas uma vez que você termina o curso. Eu sinto que os meus colegas, muitos deles conseguiram colocações em ambientes de consultoria, no setor público, na academia e também em ONGs no terceiro setor. Eu sinto que o salário ele depende muito da formação também, né, da universidade e também do âmbito que você está atuando. Mas o salário eu acho que, não sei, em torno de R$3.500 a R$5.000 o salário inicial, ou R$3.000 a R$5.000. E eu acho que dos meus colegas, eu sinto que há também parte dessa ansiedade de ter experiências diversas. Então, como acho que parte da nossa geração do mercado de trabalho, de não ficar muito tempo nos lugares, então ter experiências diversas, também tem essa característica que eu acho que vem mais dessa nova geração de profissionais do que do mercado de trabalho em si. Então tem muita movimentação, mobilidade, e eu acho que isso é uma característica super legal, porque as pessoas estão aprendendo em ambientes diversos. Sim, e você tem, então você tem, falando um pouco mais detalhadamente do que o Rafael mencionou, você tem alunos como o Rafael, ex-alunos trabalhando em ONGs como Vetor, você tem alunos trabalhando em fundações privadas de apoio à educação, por exemplo, né? Você tem alunos trabalhando em governos, em posições de cargos em comissão, inclusive colocados lá pelo trabalho que a organização não governamental que o Rafael trabalha faz, então de posicionar pessoas em cargos-chave de aconselhamento político, e você tem alunos, por exemplo, estudando para prestar concurso público, né? Então são todas as várias opções, e tem alunos também trabalhando em empresas privadas que preferiram conhecer esse ambiente. Olha, eu prefiro conhecer agora, que é início de carreira, e ver se eu gosto ou não, porque tipo eu tenho em ação social, em ação social, ou até mesmo em áreas que não são tão diretamente voltadas à ação social, que são voltadas à consultoria, né? Mas que podem ter interfaces com organizações públicas. Ou mesmo empresas mesmo, assim. Eu trabalho no Vetor Brasil e particularmente gosto muito da área de recursos humanos no governo, no setor público. E um colega, ele trabalha hoje em um banco com recursos humanos. Certo. E é super interessante a troca que a gente tem, porque as competências que a gente vai desenvolvendo e os conhecimentos que a gente vai entrando em contato são super diferentes e complementares. Então, tem gente, inclusive, em empresas trabalhando com o setor privado lucrativo mesmo. Como se tivesse feito administração de empresas, quer dizer, não fecha. Não fecha a porta. Está formado, não fecha as possibilidades. Isso mesmo. Porque essa parte que o Rafael falou de que é semelhante, você consegue. Pela habilidade que você teve de analisar ambientes institucionais complexos, você consegue chegar numa empresa e analisar o ambiente empresarial, ter visão dos seus stakeholders e entender como você tem que se comportar para ter um trabalho de bom resultado, né? Imagino que sim. E os governos municipais, né? Não lembro quantos mil municípios. 5.570. 6.000 municípios no Brasil, eles já estão sensibilizados para, né, atrair esse profissional e contratá-lo? Sim, completamente. Eu acho que a gente tem uma questão no Brasil, e acho que o Rafael pode complementar isso bastante bem, porque ele está trabalhando diretamente com isso, que a gente tem, a enorme maioria dos cargos são recrutados por concurso público, que infelizmente ainda é uma maneira muito engessada, que recruta só, não por competências, mas por conhecimento formal.
que a gente costuma dizer que é aquela prova de xizinhos do domingo, né? Ou então, que tem uma prova de redação, mas é aquela prova conteudista, né? Mas há cargos no governo que são de livre nomeação e exoneração, que são os cargos de assessoria, de direção e de chefia. Esses cargos, tradicionalmente, são de indicação política e até para usar como patronagem, que é uma maneira não republicana, para conseguir apoios de partidos, enfim. O que a gente tem visto é um movimento crescente dos governos de utilizar esses cargos para selecionar pessoas que tenham capacidade de gerar resultado e não apenas apoio político ou às vezes nem como mesmo apoio político. Isso foi noticiado um menino que geria, trabalhava com milhões de reais e tinha 20 anos sem nenhuma formação, né? É que esse caso é o caso que ele usou para indicação política. Exatamente. Claro. Não, eu estou falando... Isso, a oposição desse caso. Né? Isso. Sim. E a gente tem pessoas recém-formadas ou até com 1, 2 anos de formado que têm capacidade muito grande de agregar valor na assessoria de um prefeito. E isso tem sido percebido e esses prefeitos têm procurado o Vetor Brasil, que é a organização na qual ele trabalha. Então hoje a gente já alocou mais de 200 talentos em diversos governos do Brasil. Então é um movimento, e a gente não está sozinho. Então tem movimentos parecidos acontecendo por outras organizações ou pelos próprios governos por todo o Brasil, e é um movimento mais silencioso, né, de modernização do Estado pelas beiradas. Assim. E os concursos, que nome eles têm? Eles selecionam... Eles selecionam para várias carreiras, né? Sim. Hoje todas as carreiras técnicas do Estado precisam ter concurso público. Então, você tem desde os concursos tradicionais que operam o serviço de médico, professor, até concursos de especialistas de políticas públicas, que é uma área que ele vai trabalhar mais com a área meio, né? Especialista de políticas públicas e gestão governamental. Você tem concursos de auditores fiscais, concursos para controladoria, concursos que são direcionados à área meio, que são esses os concursos mais atraentes para os nossos alunos e ex-alunos, né? Então, da sua turma, todos estão empregados, ou pelo menos trabalhando na área próxima que se formaram. Ou estudando para fazer mestrado fora. Ah, tá. Ou já completaram o mestrado, alguns inclusive. Que existem outros... O mestrado próprio da Fundação Getúlio Vargas, né, de gestão pública e governo, e também em outras áreas. Então, alunos que vão trabalhar com mestrados de humanidades, que são cursos mais interdisciplinares, ou mesmo fora do Brasil, que são comuns os cursos de administração pública e políticas públicas. Eu agradeço as contribuições de vocês e até o próximo Desafio Profissão.